tanta mensagem só para dizer que eu tô gravando. Eu sei que eu tô gravando. Enfim, primeira coisa que eu queria só mostrar aqui para vocês é que eu acho que tem alguns que eu não sei se não aceito o convite do Calendar, ou quando eu falo em Calendar, não sabe o que eu tô falando, né? Calendar.google.com, né? Eu mandei um convite para vocês. Se não receber esse convite, me mande um e-mail que eu lhe mando o convite, tá? Então aqui tem as nossas aulas, né, registradas. Se você clicar aqui, ó, na descrição da aula, tem lá já os 2 PDFs, tá vendo? Na descrição. E eu vou adicionando mais, tá? Conforme a gente terminar. Pode ser que eu modifique eles, tá? Mas são modificações poucas, tá? Tipo aquela que eu, por exemplo, aquele que eu, quando eu expliquei sobre dados e imagem, né? Que eu achei que era melhor colocar uma seta nas duas direções, aí talvez adicione isso, né? Por aí. Mas são pequenas modificações, tá? Não é nada que vá mudar o conteúdo que você tem que estudar, não. Certo? Mas se você quiser, você já pode baixar aqui, já tem da aula 1, né? Que a gente já terminou na primeira semana, e a aula na primeira ou na segunda semana que a gente terminou, e a aula 2, né? Que é o que a gente está vendo agora. Certo? Aí vamos lá para os slides. A gente está falando sobre interpolação, né? Acho que eu mostrei do círculo, do quadrado, do quadrilátero, do triângulo, né? Aí falei de curvas, não foi? Falei de curvas. Aí ia falar de algumas aplicações, né? Para a gente terminar esses slides. Que aí tem o gradiente de cores, né? Aquela mesma forma de interpolação de linha que eu demonstrei isso no final da aula passada. Isso aqui é a mesma forma da equação paramétrica da reta, tá? Só que aí ele está indo de duas cores, né? Ou seja, aí eu ignoro a questão dos vértices, né? Porque eu não estou querendo percorrer necessariamente um espaço do quadrado, né? Eu tenho só duas cores, de forma que tem uma cor vermelho, né? Nesses dois vértices aqui tem a cor vermelho, né? E nesses dois vértices aqui tem a cor azul. E aí eu faço a interpolação entre eles, né? De acordo. Posso fazer linha a linha, né? Ou posso usar combinar as duas equações, né? Fazer a equação do quadrado para percorrer do quadrilátero, percorrer todo o volume. E aí, conforme eu vou percorrendo o volume, eu pego a outra propriedade do vértice, que é a cor, para fazer a interpolação de cores dos vértices mais próximos, né? Aí você vai obter esse resultado aí, do azul para o vermelho. Ou pode ser até mais simples, né? Se estiver assim for alinhado ao eixo X, ao eixo Y desse jeito, né? For um quadrado perfeito, você não precisa nem considerar isso. Basta ver se a coordenada, né? X está em uma determinada distância. Isso aqui é um X, isso aqui é X mais 1, né? Basta ver qual é dentro do delta X, né? Quanto você já percorreu, né? Para usar isso como parâmetro para percorrer T. Agora, só uma coisa que eu gosto de falar, que peso, tá? Não é a mesma coisa que distância, tá? É bom, isso é uma coisa também nem todo mundo diz, né? Quando você está percorrendo, eu acho que eu já mostrei isso, né? Mas vou mostrar aqui mais uma vez. Se o GeoGebra fizer o favor de ajudar a gente. Ah, cara, pensei que tinha carregado, ó. Tá com a janelinha aberta, mas não, né? Vamos lá de novo. GeoGebra. Pronto. Isso aqui é o Notepad, tá? Né, que eu pego aqui A e B, né? Aí eu pego, por exemplo, o ponto C, que é assim, tem que criar o slider, né? T igual a slider de 0 a 1, né? Acho que aí tem uma variável que varia de 0 a 1, certo? Aí agora eu crio C igual a P vezes A mais 1 menos T vezes B, certo? Ele está se mexendo sozinho, mas está aqui, né? Ó, certo? A variável C andando para o lado para o outro.
Vou colocar só um segmento de reta entre A e B para ficar mais visível. E talvez o que? Aumentar o tamanho desse C. Será que tem como aumentar o tamanho dele? Na cor eu sei que tem. Vou colocar um vermelho que chama mais atenção. Pronto, ponto site. Vou colocar o maior aqui, para ficar gigantesco para vocês se divertirem. Vou colocar um triângulo viajando. Não, o triângulo é feio. Um quadrado, um diamantezinho aí. Ah, não deu ok não, foi? A gente perde tempo fazendo as modificações, esquece de dar ok. Aqui também o GeoGebra do jeito que tá, não tá dando para ver, né? O ok. Se eu fechar, vai. Nossa, esquisito. Entendi o que aconteceu. Mas enfim, tá aqui. Certo? Czinho lá viajando, né? Aqui, ó. Tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Ó? Porque quando você está exatamente... Para que eu estou mostrando isso? Porque quando você está exatamente a meio, né? Ele realmente está na... É a única posição, né? Que o peso é igual à distância, tá? É quando está exatamente no meio, quando está a média, certo? E aí você tem metade do peso de A com metade do peso de B é igual, né, a metade de distância, a distância de C para A, C para distância relativa, né, de C para A ou de C para B. Então, se eu tiver entre 0 e 1, né? Agora, relativa por isso, tá? Porque você pegou a distância entre A e B, que seria, sei lá, 10 quilômetros, 27 quilômetros, e colocou na posição relativa, né? Quer dizer o quê? Que se for 27 quilômetros, é 13,5 km, né? 13,5 km dividido por 27, né? Que aí dá meio, certo? Isso aí é a única posição que o peso é igual à distância relativa, tá? Porque quando você coloca o Czinho um pouquinho para cá, ó, não pode mexer no C não, tem que mexer no T, né? Certo? Quando eu estou colocando ele lá perto do 3, certo? Isso aqui, na verdade, a distância relativa é ao contrário, tá? Deixa eu tentar mostrar isso, né? Que o peso entre A e B, né? Aqui, A, C, B, né? Talvez 3, aqui tá 5, 6, 7, para ficar mais didático, né? Aqui tem 7 pedacinhos, aqui tem 3, né? Aqui é 0,7 e aqui é 0,3. São os pesos. Só que em questão de distância é o contrário, tá? Distância relativa. Esse aqui é 3. E esse aqui é 7. Certo? E se a gente fizer, ó. Aliás, eu estou fazendo o contrário, né? Inclusive. Eu mesmo me enganei, tá vendo? Por isso que é bom falar disso. Aqui é a distância relativa e aqui é os pesos. Porque, ó, se a gente pegar a distância, né, de C e B, né, ó, isso é para a distância menor, não é? Ó, certo? A distância de C e B claramente é menor do que a distância de C para A, correto? Tá bom? Certamente, né? Que a gente vê aqui, dá para ver aqui visualmente, ó, que você tem 3 pedacinhos, né? Ainda é 0,3, né? Se você quiser ainda. E a distância para A aqui é de C para A é 0,7, tá?
Mas na hora de eu usar isso aqui como peso para aquela forma de interpolação linear, para eu poder pegar esse ponto C, eu não uso 0,3 e 0,7. Eu tenho que usar o oposto disso, certo? Porque, na verdade, como isso aqui é um peso, quer dizer que eu estou mais próximo de C, certo? Ou seja, eu estou mais C, né? Talvez próximo, proximidade, né? Proximidade de C para B é maior do que a proximidade. O peso, né? Como coloquei, né? Para ficar aqui, pesos, colocar aqui parece aqui proximidade, para vocês se lembrarem. Proximidade, tá? Peso, proximidade. O que é peso de C para B é maior do que o peso de A para de C para A, tá? É isso que eu estou querendo dizer para vocês, certo? Porque como você, o que você está fazendo é uma média ponderada, né? Você está colocando duas, está fazendo uma média ponderada em relação às distâncias, né? E como ele está mais, você está mais próximo de P, de B, ele tem que estar, ele tem que receber um peso maior, tá? Do que se ele estivesse mais próximo de A. O cara que recebe, quando você coloca, você tem vários pontos e você dá um peso igual a todos, para todos eles, quer dizer o quê? Que aquele ponto ele está no ponto central, né? Está no centro geométrico, né? Acho que já falei isso para vocês, se não estou falando agora. Você pega uma figura, né, e faz a média dos pontos dessa figura, você está pegando o centro geométrico dessa figura, é o ponto que está equidistante, né, em termos de distância relativa, né, de todos os pontos que existem naquela figura, tá? Ele está na mesma distância relativa, que é o quê? Se a distância que eu acabei de falar, se a distância entre A e B é 40 centímetros, e eu pego o ponto do meio, está a 20 centímetros, certo? O centro geométrico está me dizendo justamente isso. Eu pego a média dos pontos, eu estou pegando qual a distância média, né, entre todos eles. Qual é o ponto que está numa distância média entre todos os pontos, certo? Professor, seu microfone está mudo. Professor? Professor, seu microfone está fechado. Professor, o microfone está desligado. Opa, microfone mudo. Estão me ouvindo agora? Tô. Sim. Ficou muito tempo o microfone mudo? Acho que uns 3 minutos. Opa. Certo? Então, tipo aqui, ó. Que eu estava falando, né? Vou voltar.
Aqui, eu estava falando que a distância relativa, ela é o inverso da contrária, né? Dos pesos, tá? O complementar dos pesos, né? A distância relativa é o quê? Se você pega a distância entre A e B, e a distância entre A e B é 12 centímetros, tá? E aí, se eu pego o ponto na metade entre A e B, que seria 6 centímetros, a distância relativa seria 6, a distância que você está querendo medir, no caso 6, e dividir pela total, né? Que dá meio. Isso é a distância relativa, tá? Só que isso não é igual ao peso. Só é igual ao peso quando você está exatamente na metade, tá? É o que eu estava mostrando aqui, é que, por exemplo, esse ponto C, tá? Ele está mais próximo de A, tá? E está mais distante de B, né? Não está tão próximo de B. Apesar da distância relativa aqui ser menor, por exemplo, se aqui fosse 12, né? Isso aqui poderia ser, se bem que aqui é 81, deixa eu colocar aqui, por exemplo, 9, tá? Por exemplo, se isso aqui fosse em T 0,9, né? Que isso aqui é o peso, tá? Que eu estou usando aquela fórmula de interpolação linear, tá? Então, se aqui a distância entre A e B é 12 centímetros, tá? Quer dizer que a distância relativa entre A e C é a menorzinha que tem, né? Quer dizer que é o quê? É 1,2. Se é 12 centímetros, 1 centímetro e 20 milímetros, né? 1,2 centímetros. Tá? Porque aí 1,2 dividido por 12 dá 0,1, tá? Isso aqui é a distância relativa. Só que o peso em cima de A não pode ser isso, né? O peso tem que ser o contrário, porque ele está mais próximo de A, certo? Então, o peso de A, na verdade, vai ser o contrário de 0,1, que é 0,9, justamente o que a gente está vendo aqui. E a gente pode ver que o valor em cima de T, ó, né? A está recebendo T, A não está recebendo 1 menos T, porque está recebendo exatamente o 0,9, né? Que é o contrário da distância relativa, né? Que é 0,1, que seria a distância de A para C, tá? É só isso. Essa é uma noçãozinha que nem todo mundo tem, mas é uma noção importante, tá? Conforme você se aproxima de um ponto, aquele ponto ele está ganhando um peso maior em qualquer fórmula de interpolação, seja linear, bilinear ou trilinear, tá? E aí o que eu falei, não sei se já pegou, se o microfone estava mudo quando eu falei isso, que o centro geométrico é aquele ponto que está na média geométrica de todos os pontos, né? Relativamente nas distâncias, né? Mas se você quiser, quando você quer e serve, né? Se você quiser pegar o ponto central, né? Você está usando uma equação de trilinear para percorrer o volume de um cubo. Se você quiser pegar o centro do cubo, basta pegar os 3 parâmetros lá, ou um parâmetro, seja lá o que for, e colocar meio em tudo, né? Seja lá quantos parâmetros tiver a interpolação, coloca tudo meio que você vai pegar o centro. Mas se você quiser pegar outro ponto que não seja o centro, aí você tem que pensar nisso, né? Se você quer que fique mais próximo de determinado ponto, você tem que colocar, ou de determinados pontos, você tem que colocar um peso maior em cima daqueles pontos, tá? E aí colocar um peso menor nos outros pontos, para que aí a média ponderada, né, faça com que você chegue mais próximo de uma determinada borda, né, do que de outra, certo? Conforme você está percorrendo um volume ou conforme você está percorrendo uma área, tá? Isso também vale para, isso aqui, embora seja interpolação, isso também vale para vocês pensarem em termos de média geral, se tem uma distribuição probabilística, tá? Lógico que se você tem uma distribuição probabilística de alturas, de pesos de pessoas, né, numa população qualquer, né, não é tão estranho, né, você pensar assim, aí o local onde tem mais frequência, né, tipo assim, as pessoas que têm uma população, todo mundo pesa, na maioria, 60 quilos, né, é lógico que a média vai estar próxima dos 60 quilos, que é o mais frequente, né, que ocorre, né, o mais frequente puxa a média para si, a média vai estar próxima do mais frequente, né? É basicamente também isso, né, que eu estou fazendo, né? A gente está fazendo. Só que o peso não, o peso seria o contrário, tá? O peso, se a gente estivesse fazendo, né, uma distribuição de população com pesos, né? O peso em si. Então,
de alturas, né, para não ficar dois pesos aí na cabeça de vocês, mas estou fazendo distribuição de alturas de uma população, tem uma altura mais frequente, aí eu quero pegar um ponto que seja próximo dessa altura mais frequente, mas eu não quero pegar necessariamente a altura mais frequente, eu posso usar um peso que seja pequeno, né? Um peso que seja grande, perdão. Um peso que seja grande em relação à frequência, né? E dê um peso menor em torno dos outros pontos para poder pegar um ponto próximo da frequência, né? Da maior frequência, né? Sendo que aí, no caso, eu estou usando a frequência relativa em vez de usar a distância relativa, né? Para fazer uma interpolação baseada na distribuição probabilística de alturas, né? Você pode, por isso que eu estou dizendo, você pode fazer isso para outras coisas, não necessariamente só na geometria, tá? Desde que vocês tenham essa noção de interpolação, né? Se lembra, eu estou pegando o que é o mais frequente, eu quero dar um peso maior para o mais frequente, você coloca o inverso não, né? 1 menos a frequência relativa, né? Ou então, no caso aqui que a gente está fazendo, a distância relativa. Você pode fazer isso para o que você quiser, tá? Que aí você pode fazer uma fórmula para percorrer, né, toda a distribuição de peso de uma população, né, fazer um algoritmo para isso, né, em vez de você manualmente estar fazendo uma coisa, né, um volume, uma área, o que você quiser, né. Certo. Falei isso aí, usar no gradiente de cores. Aí que eu falo outra coisa também, outra aplicação que eu falei, você pode fazer além da interpolação de cores, né? É também combinação de imagens, tá? Quando você quer combinar imagens, né? Você já deve ter visto que todas as imagens RGB, e a gente vai falar de imagens ainda nessa disciplina, mas as imagens elas são formadas por 3 cores, né? Essencialmente vermelho, verde e azul, certo? Mas também você vai ver que muitas das imagens normalmente tem um canal alfa, tá? É o RGBA, tá? Esse canal alfa não é uma cor de verdade, tá? Todos os nossos monitores eles só tem 3 LEDs, na verdade, né? Mesmo mais antigos de raios catódicos, né? O CRT, ele só tinha 3 canhões para disparar na tela, né? Então, para que é essa quarta propriedade? Essa quarta propriedade é justamente chamada de opacidade, tá? Que ela existe. É a transparência, né? Essa né? opacidade, na verdade, vem de onde? É justamente esse fatorzinho aqui que eu estava chamando até agora de peso, tá? Dependendo da fórmula que você está usando, ele pode... Aliás, dependendo do contexto que você está usando, interpolação linear, bilinear ou trilinear, ele pode receber outros nomes, tá? Peso foi só o que eu usei nessa aula aqui em específica, que eu gosto de usar particularmente, porque eu acho que faz mais sentido, né? Porque a coisa, o mais pesado atrai para si, tá? Tem até a ver com física, né? O planeta, o Sol, que é o mais pesado, atrai os planetas girando entre si, né? Isso faz sentido. Mas pode receber outros nomes. Em cores, esse Tzinho recebe o nome de opacidade, que ele controla transparência, tá? Porque se eu quero colocar uma imagem transparente no meu desktop, eu criar uma janela transparente no meu desktop, eu posso ajustar o alfa, que é a quarta coordenada. Isso permite fazer uma combinação de forma que o que tem o alfa maior, né, apareça mais do que o que tem um alfa menor, né? Se você tiver uma janela transparente no seu Windows, ou Linux, ou Mac, é isso que ele está fazendo, tá? Quer dizer que aquela janela que você está vendo, ela tem um alfa, sei lá, de 0,7, aí todas as cores daquela janela estão sendo multiplicadas por 0,7, e o desktop do seu fundo, né, os seus ícones, né, aquela tela que está sendo desenhada no fundo do seu computador está sendo multiplicado por 0,3, né, tem uma opacidade menor. Aí fica como se fosse dar esse efeito de fantasma, por isso que eu coloquei o fantasminha aí, tá? Ele fica semi-transparente, dá para você ver que tem uma casa atrás dele, tá? Você usa isso com interpolação. É outro efeito, é outra coisa que você pode fazer com interpolação. Isso também dá para... O algoritmo do Levoy, né? Que eu estava falando para vocês, que ele fez uma combinação inteligente. Eu já volto para o caso ali dos rostos. Mas é porque o algoritmo do Levoy é essencialmente isso, tá?
ele descobriu que ele poderia combinar a equação, assim como o Bézier descobriu que dava para fazer curvas combinando a equação, interpolações lineares. O Levoy descobriu que ele, colocando essa sequência, tá? De forma que, em vez de pegar que a primeira cor, né? É basicamente isso que o Levoy descobriu, tá? Isso aqui eu acho tão simples que eu consigo, é fácil, tá? Dá para a gente explicar aqui sem medo de errar. O que ele descobriu foi isso, ó, que P mais T, né? Você tem uma cor, né? Pode ser uma densidade, tá? De um objeto, pode ser o que você... Depende do que for capturado, né? Pelo seu sistema, mas normalmente é cor, né? Que o pessoal chama. Cor 1, cor 2. Tá? Tudo que ele fez, ele pensou assim, e se essa cor 2 aqui depender de outros T's, né? Certo? A gente não pode fazer isso, ó, que C2, isso aqui é a C final, tá? É a cor final, é igual a cor que está na pele do jacaré vezes uma T, né? De opacidade, mais C2, que aí é uma coisa que não está na pele, é a cor do que não está na pele, vezes 1 menos T, tá? Sendo que aí tem mais, esse C2 não é só C2, né? Foi o que ele pensou, olha a grande descoberta dele, né? Esse C2 não é só C2, pode ter vários materiais lá dentro, né? Da pele, não é só pele e não pele, né? O não pele pode ser formado por várias coisas, né? Então vamos pegar esse não pele, né? E fazer com que ele seja a combinação da primeira coisa que aparece, né? Tá? Talvez seria até bom colocar o quê? Chamar um CA. Aí usa 2 mesmo para não ficar tão confuso. Vezes C3 vezes 1 menos T. Ah, o que veria depois de pele? Vamos dizer que seja músculo, né? Isso aqui tem músculos e ossos aqui. Aí eu quero separar, tá? Então, C2, na verdade que deveria ser C2 mesmo, perdão. C2 vai ser C3, C4. C2, que é músculos e ossos, né? Vai ser separado em músculos e ossos, né? Tá certo? Vamos dizer que só tenha 3 camadas, né? Pele, músculos e ossos, né? Que eu quero separar. Isso aqui é o algoritmo de Levoy, ó. A cor final vai ser igual à cor da pele vezes tudo que não é pele, vezes o menos T. Só que aí eu tenho que pegar agora, né? A pele, né? Tudo que não é pele, que eu estou dizendo só para facilitar a nossa vida, que só é osso e músculo, vai ser C vezes 3, que é o músculo, e C4, que vai ser tudo que não é pele, que é C2, vai ser igual aos músculos com ossos, né? Multiplicados por esse 1T. E aí agora eu posso substituir esse C2 aqui, não é? Ó? Tá? E aí ele faz a formulazinha dele, né? Que C1, o CF, né? Na verdade vai ser C1 vezes T. Eu assumir que todo mundo tem a mesma opacidade T, tá? Mas não é necessariamente assim, tá? Isso pode ficar bem maior, tá? Vai ser esse cara aqui, que é o C2, né? Vezes 1 menos T, né? Agora está corretinho, né? Esse aqui, ó, substitui o valor de C2 aqui, vezes 1 menos T. Só isso que o Levoy descobriu. E aí agora você pode desenvolver, né, a equação, isso para 3, tá? Que eu estou fazendo. Estou fazendo só para 3. 1 menos T vezes C3 mais 1 menos T ao quadrado vezes C4. E aqui eu estou lembrando que essa fórmula aqui eu estou assumindo que todo mundo é igual, não necessariamente precisava ser, tá? Aqui podia ser, por exemplo, a opacidade da pele, né? Aí tem a opacidade do músculo e tem a opacidade do que é músculo e do que não é músculo, né? Isso aqui aí no caso do que não é músculo, né? É só o osso, né? Para terminar, né?
No último, quando a gente termina, só tem uma coisa, né? Tudo que não é osso é músculo. Tudo que não é músculo é osso, né? Então, terminou. Então, você teria aqui pelo menos 2 opacidades, se você fosse fazer desse jeito. E aí seria T1, T2, T2, né? T1. Só para vocês terem essa noçãozinha aqui. Se todo mundo fosse igual, né? Igual. E se fosse diferente, né? Se colocar uma opacidade diferente, aqui seria T1, T2, T1, né? T1 vezes 1 menos T2, né? Tá? Vai ficando essa equação aqui vai ficar cada vez maior, tá? Mas você sempre consegue descobrir quem é a cor final, né? Esse que é o ponto. É isso que Levoy descobriu. E aí você colocando pesos diferentes, né? Que é isso que eu acabei de fazer, você consegue controlar quem vai ser exibido, né? Qual parte do volume. Se eu quero ver só quem é. Aí que entra aquela história que eu estava explicando agora para vocês. Porque aí se eu tiver um peso maior na pele, né? Como a pele tem um peso maior, ela vai ser exibida, e os músculos e os ossos não. Aí se eu colocar um peso maior nos músculos e os pesos menores se eu colocar um peso maior no músculo e pesos menores na pele e no osso, né? O músculo vai ser exibido, enquanto que a pele ou o osso vai ser exibido completamente transparente ou sem opacidade nenhuma, ou completamente transparente, ou então de leve, assim, bem como se fosse aquele efeito do fantasminha que a gente acabou de ver. E dá para fazer isso para qualquer camada que você queira, né? Foi isso que Levoy fez, né? Certo? E deu certo, né? Que nem o Bézier, são aquelas ideias, sabe? Parece que é bobinha, né? Mas ninguém tinha tido, né? A gente deles. E aí, como eles descobriram, né? Aí ficou, né? Sucesso. Mas, em geral, toda a ideia boa, né? É simples, né? Tem que ser simples, né? Em geral é simples, é um negócio que qualquer um pode, em geral, né? Que eu considero na computação, as ideias boas são ideias simples, tá? Só que são ideias simples, mas que quando você não tem acesso a elas, né? Se alguém nunca disse para vocês, as pessoas têm dificuldade de derivar sozinha, né? Depois que eu falo para vocês, você óbvio, né? É simples, é bem fácil. Quem não sabe disso, né? Mas antes de alguém ter descoberto isso, não era todo mundo que sabia, né? Às vezes a ciência é a exposição do óbvio, né? Eu vejo, pelo menos, eu vejo assim, né? A ciência muitas vezes é a exposição do óbvio, né? Que não está óbvio para a maioria das pessoas. E outra aplicação, né? Acho que é a última aplicação, por exemplo, acho que a gente pode ver aqui da interpolação linear, bilinear, trilinear e não linear também, tá? Existe também interpolação não linear, tá? Só para você saber que existe. E acho que a gente vai até ver nesse curso interpolação não linear, mas eu não cobro de vocês, tá? Interpolação linear quer dizer o quê? Que quando você mexe num daqueles parâmetros, ele não anda em linha reta, tá? Ele anda numa curva, certo? E aí pode obedecer uma equação. A equação mais comum é de sigmoide, que é uma S, assim, tá? Ou então a equação gama também, tá? Que é a nossa percepção... Enfim, não quero... Deixa eu ver isso. A equação gama, que é um exponencial, quer dizer o quê? Que as coisas não crescem. A nossa percepção da luz, ela não cresce linearmente com a quantidade de luz no ambiente, tá? Ela cresce de forma exponencial. Quer dizer que a gente tem uma dificuldade de ver tons mais escuros, tá? E aí, por causa disso, você tem que fazer uma correção gama, que você multiplica pelo exponencial ao contrário no seu monitor, para ajustar isso, para a gente poder ver esses tons mais escuros. Não é que você deve ter visto em jogo, né? Que você faz, que você ajusta
o brilho do seu monitor para você poder ver os tons mais escuros. Isso aí é uma espécie de correção gama, tá? Que você está fazendo. E essa função de correção gama, ela não é linear. E você pode usar essa função de função gama, inclusive, ela é usada, tá, como pesos para combinar duas cores ou dois pontos de distâncias, né? Ou duas frequências que você queira, o que você quiser, né? Para combinar, tá? Dá para usar sem problema nenhum. Certo? Não é só essa propriedade, não é só essa equação que tem essa característica de não é só t e 1 menos t, tá? Você pode usar outros coeficientes ali, desde que o somatório dele dê 1, né? A relação não precisa ser linear, desde que o somatório dos coeficientes dê 1, você tá nas mãos com a interpolação. O requisito da interpolação não é que você tenha o somatório, não é que você use t e 1 menos t sempre, tá? Esse que eu estou querendo dizer para você, não é que você use t e 1 menos t sempre. É que esses coeficientes que você está usando para somar os pesos, os pontos geométricos, as frequências, as densidades, seja o que for que você está somando, né, numa população ou numa amostra, é que o somatório desses coeficientes dê 1, tá? Isso aqui é o requisito. E aqui no caso, né, eu fiz a interpolação linear, certo? Que aí eu marquei o quê? Eu distribuí pontos, usando aquela equação do quadrilátero que eu mostrei na aula passada, né? Eu gerei um quadrado em cima do rosto da Angelina Jolie, gerei outro quadrado em cima da Jennifer Aniston e ajustei os pontos para percorrer as features dele, né? As características do rosto dela, né? Pegar que os pontos estejam alinhados com os olhos, né? Que alguns pontos estejam mais próximos dos olhos, né? Que alguns pontos estejam mais próximos dos olhos, né? Que eles vão receber um peso maior, né? Que alguns pontos estejam mais próximos da boca, que vão receber um ponto maior, né? Um peso maior, né? Com os dados da boca. Que alguns pontos se alinhem com o nariz, né? Com o contorno do rosto, né? Eu estou tentando pegar algumas características. E faço o mesmo com a Jennifer Aniston, né? E aí você usando o fator de opacidade, né? O T, eu posso combinar os dois rostos dela, né? E aí eu uso aquela equação mesmo linear, tá? Isso aqui é o que está aqui embaixo, na verdade, é a equação de percorrer o rosto delas, tá? Na verdade, para fazer a combinação das cores, é a mesma equação lá do Fantasminha, tá? É T vezes a cor da Jennifer Aniston naquele local, mais 1 menos T vezes a cor da Angelina Jolie naquele mesmo local, tá? Aí você faz essa combinação, você consegue fazer a transformação dos rostos, tá? Fazer a combinação dos rostos. Isso é feito direto atualmente em filmes para fazer, às vezes, o cara envelhecer, né? Pega uma pessoa de rosto, uma pessoa mais velha, pega o seu rosto, você consegue fazer uma combinação para deixar você, para envelhecer o seu rosto, né? Também dá para fazer o contrário, né? Deixar você mais novo, né? Ou dá para você fazer misturas, né? A primeira vez que eu fiz isso foi num clipe de música do Michael Jackson, né? Do Black and White. O microfone desligou de novo. Professor, o microfone desligou de novo. Pronto. Certo? Então, o que eu estava falando é que você coloca pesos, né? Eu alinho os pontos ao redor do nariz, né? Ao redor da boca, né? Porque como eles estão mais com aqueles pontos, estão mais próximos da boca, do nariz, dos olhos, do contorno do rosto, certo? Aqueles pesos, a proximidade desses pontos, como eles estão mais próximos, né? A distância entre alguns pontos, né? Eles estão mais próximos aqui da boca, eles vão receber um peso maior, né? Em cima da boca, aqui também, em cima do nariz, do olho, né? Do contorno, esses caras aqui vão receber pesos maiores de acordo, né?
do que um ponto que está aqui, né, mais afastado, ó, certo? Que eu não tenho garantia que esse cara aqui vai ser combinado, que esse cara aqui é o mesmo ponto, corresponde ao mesmo ponto esse ponto da Angelina Jolie corresponde ao mesmo ponto da Jennifer Aniston, né? Por exemplo, aqui tem cabelo, né? Aqui não dá para ver muito bem nessa figura, mas aqui não tem cabelo, porque ela tá com o cabelo preso, assim, esticado para trás. Então aqui, na verdade, é o background, né? Aqui é o fundo. Não tem nem cabelo aqui, mas no caso aqui dessa foto tem. Certo? Então, esses pontos aqui que não tem correspondência, eles têm que receber pesos menores, né? Esses pontos aqui que já tem correspondência, eles têm que receber um peso maior, né? E não somente isso, porque também por causa da proximidade, né? Porque eles estão identificando features, né? Então, eles recebem features, que é em inglês, né? É porque é muito comum, tá? O pessoal usar esse termo aqui em computação, features. É só características, tá? Propriedades, características ou propriedades do modelo relevantes, tá? Também outra coisa que a gente pode falar é ROI, tá? Que é Region of Interest, região de interesse. Nada demais também, é só o alvo do seu algoritmo, né? O que você está querendo encontrar no seu algoritmo, é o ROI. Enfim, então tem essas, isso aqui são os ROIs, né? O que é mais importante, né? Essa pele aqui não interessa, não precisa receber esses pontos na pele, não precisa receber muito peso, né? Correto? Pele, né? Pele, tanto, você provavelmente não vai notar a combinação das peles, né? Mas a combinação dos olhos, você vai notar, né? Então, você receber um peso maior, né? Para que a transição entre um olho e outro não fique mal feito, né? Que faça a transformação do olho de uma pessoa no olho da outra pessoa, tá? Você consegue fazer isso usando aquela mesma equação, certo? É a mesma equação de interpolação linear que eu estou usando aqui. Você pode usar equações não lineares, como eu já falei, mas eu acho que assim, só com a interpolação, se você aprender nesse curso, só interpolação linear já aprendeu uma grande ferramenta, tá? Se você quiser ir mais a fundo, aprende tudo também interpolação não linear, mas só interpolação linear você já aprendeu uma grande ferramenta. Algo que eu estava falando, talvez tenha se bloqueado também, é que o clipe do Michael Jackson, Black and White, eu acho que eu posso mostrar, desde que seja pequenos pedaços, Black and White, é? Michael Jackson. É só mostrar o finalzinho do clipe dele. Black or White, né? Eu sempre esqueço aqui. Agora não. Pronto, aqui ó, no finalzinho do clipe, ó. Ele faz essa combinação, ó, que os rostos vão se mudando, tá vendo? Como é que eles fizeram esse efeito de mudança de rosto, essa transição do rosto? Você vê que às vezes o cabelo aparece primeiro e depois aparece o rosto, certo? Você é só colocando pesos diferentes numa interpolação linear, você consegue fazer isso, tá? Dá trabalho, tá? Fazer isso não é trivial, não. Mas você consegue fazer isso, usando apenas interpolação linear, dá para fazer um efeito desse, certo? Ainda trabalha aquilo, porque aquilo ali provavelmente ele é edição de vídeo, né? Ainda tem isso. Aí são várias imagens, né? O cara gravou, só isso já é difícil, né? Pensa assim, ele fez várias pessoas fazendo esse, sei lá, balançando a cabeça aqui, fazendo esse giro aqui com a cabeça, né? Ele teve que sincronizar, deixar todos esses vídeos de todas essas pessoas, certo? Deixar fazendo o mesmo giro de cabeça, no mesmo, tipo assim, todo mundo tem que fazer em 3 segundos o mesmo giro de cabeça, no mesmo momento, para depois, quando ele fosse fazer a interpolação linear, aí ficasse mais fácil o trabalho dele, né? Porque ele ia interpolar quadro com quadro, né? E ainda assim, mesmo assim, né? Mesmo fazendo deixando todo mundo, mesmo fazendo o mesmo movimento no mesmo tempo, ainda assim ele vai ter que fazer esses quadradinhos aqui, dar pesos maiores, onde é que está o cabelo, né? As características que ele quer dar mais importância, né? Você quer, óbvio, ele usa fundo verde, né? Alguma coisa para poder tirar o fundo, né? Isso já facilita um bocado.
Mas ainda assim ele vai ter que fazer, provavelmente eles fizeram algum tipo de algoritmo, né, para fazer isso. Ou então se fizeram na mão, foi um trabalho monstruoso, né? De ficar ajustando isso para cá. Imagina, ficar colocando para cada quadro, né? Ficar colocando onde é que estão os pontinhos do rosto, né? Hoje em dia já tem inteligência artificial, né? Que tenta identificar esses pontinhos automaticamente. Mas dá para fazer isso na mão. A gente também tem uma inteligência, né? Nosso cérebro também é uma forma de inteligência, né? Você consegue manualmente a gente consegue fazer até mais rápido que o computador, né? Eu vejo o rosto da Jennifer, eu sei exatamente onde está o olho de cara, né? Não precisa procurar nem nada, já vou colocar os pontos ali em cima. O computador não. Ele tem que fazer uma máquina virtual, tem que treinar ele, né? Para ele poder saber o que é olho, né? E poder reconhecer olhos, né? A não ser que você use um algoritmo de computação gráfica, né? Muitas das tarefas são triviais para a gente, para o computador é trivial para a gente, porque a gente também tem um conhecimento prévio, né? Como é o rosto de um ser humano. Mas, naturalmente, nós temos, não sei se é genético o que é, mas nós temos uma propensão a reconhecer rostos, né? Nós, seres humanos, nós conseguimos ver rostos com uma facilidade muito grande, né? Tanto que tem gente que vê o rosto de Jesus Cristo numa torrada, né? Ou então olha para as nuvens, você consegue ver o rosto de alguém, certo? Por causa disso, que nós naturalmente tentamos encontrar rosto em tudo que a gente olha, né? Por algum motivo evolutivo, né? A gente procura por rostos em todo lugar. Então, para a gente é uma tarefa fácil, né? Aí, aqui a questão das outras propriedades, né, que a gente pode fazer usando aqueles operadores, né? Eu acho que eu falei, mas eu não mostrei como calcular, né? Aqui o asterisco é o produto escalar, tá? O ponto é a multiplicação normal e o arroba é o produto vetorial, tá? Então, a raiz do produto escalar de um vetor por ele mesmo dá o comprimento, certo? Então, por exemplo, se eu quero saber a distância do ponto A para o ponto B para fazer a interpolação, basta eu encontrar quem é o vetor, né? Quem é o vetor? É B menos A, né? O vetor que sai de A e vai na direção de B é B menos A, certo? Então, B menos A, produto escalar de B menos A por B menos A, raiz vai dar a distância entre A e B, certo? Num determinado sistema geométrico qualquer, né? Se é quilômetros, centímetros, pixels, seja o que for. Qualquer unidade, né? Qualquer sistema de unidade que você esteja usando. Aí o ângulo seria o produto escalar de um vetor, tem dois vetores, né? Eu quero saber o ângulo entre eles, né? Eu posso fazer só o produto escalar do vetor dividido pelo comprimento do primeiro vetor vezes o comprimento do segundo vetor, tá? Parece uma fórmula complicada, mas não é, tá? O produto escalar de dois vetores dividido pelo comprimento do primeiro vetor vezes o comprimento do segundo vetor. Sendo que isso daí, na verdade, vai dar o cosseno. Então, você aplica a função acosseno, que é o inverso da função cosseno, para pegar quem é o ângulo entre eles. Isso é o mais complicado, né? Esse acosseno que você tem que lembrar aqui. É o arco cosseno, né? É o arco cosseno do produto escalar de dois vetores dividido pelo comprimento do primeiro vetor vezes o comprimento do segundo vetor. É assim que você pega quem é o ângulo entre dois vetores. É muito importante. E é um conceito que não é tão simples assim, tá? Existem coisas, só para vocês saberem que existe uma coisa chamada ângulo sólido também, né? Que aí seria um ângulo 3D, né? A gente nem estuda isso aqui, nem vai ver isso aqui, mas só para saber que existe. Tá? Também existe uma coisa chamada ângulo sólido, que aí você dando 3 vetores, você consegue encontrar quem é o pedaço da esfera que você está encontrando com aqueles 3 vetores, né? Porque, na verdade, quando você está pegando 2 vetores, o que você está pegando? Que a gente diz aquele círculo, né? Que esse círculo, o ângulo, na verdade, é um arco de uma circunferência, não é? É um pedaço de uma circunferência que você está pegando. É isso que a gente está fazendo, que a gente está medindo o ângulo, tá? Relativo ao raio, tá? Mas e quando você faz isso com relação ao 3D, também dá para fazer. É o pedaço, né?
de uma esfera relativa, os 3 vetores determinam um pedaço de uma esfera relativa ao seu raio, né? Para pegar o ângulo, chamar uma coisa chamada ângulo sólido. Vamos ver se isso existe, né? Aí a fórmula é mais complicada, então por isso que eu nem mostro aqui, tá? Mas é também só com produto escalar, produto vetorial, você consegue fazer a fórmula. Aí a área do triângulo, né? É só meio do módulo do produto vetorial de A e B, porque o produto vetorial de A e B vai dar um vetor, né? Aí o módulo desse vetor, na verdade, é o comprimento dele, tá? Aí o comprimento desse vetor, metade, vai dizer a área do triângulo. E, por fim, o volume é de um tetraedro, né? Esse é o volume de um tetraedro, é 1/6 do produto misto, né? É o produto escalar, né? Isso é chamado de produto misto, tá? Quando você coloca produto misto, é só quando você mistura o produto escalar com o produto vetorial, tá? Para vocês não ficarem. O professor nunca falou de produto misto. Produto misto é quando você mistura o produto vetorial com o produto escalar. E dá, né? Porque aqui era para ser o produto vetorial entre C e D, né? Sendo que D é o resultado do produto vetorial de A e B, né? Parecido com o que o Levoy fez, né? É a mesma ideia, certo? Então você tem 2 vetores, né? 3, que formam a base do seu tetraedro, né? Você pode fazer isso, né? A vezes B, né? Ou produto vetorial de A por B, e vezes o resultado, o vetor resultante, o produto escalar por C, né? Que seria a altura. E 1/6 disso, quer dizer que o módulo disso tudo, né? Vai dar, multiplicado por 1/6, vai dar o volume do tetraedro. Enfim, tem várias. É um tetraedro específico, tá? Mas ainda assim é um tetraedro, né? Sim, são 3, né? São 3 vetores. Ficaria sobrando alguém? Não, acho que é qualquer tetraedro mesmo. Né? Não ficaria sobrando ninguém, não. Tá certo. Agora, para outras figuras geométricas, dá para fazer área e volume para outras figuras geométricas, professor? Dá, certo? Você consegue fazer área, criar uma fórmula usando produto escalar e produto vetorial para outras figuras geométricas, tá? Mas aí vai ficando mais complexo, tá? Que nem a história do ângulo sólido. Conforme você vai pegando geometrias mais complexas, a fórmula para elas também vai ficando mais complexa, tá? É por isso que em algoritmos de computação gráfica a gente evita fazer cálculo de área, né? Cálculo de volume, não é, a não ser que seja necessário, tá? Mas é bom evitar porque as fórmulas não são triviais, são bem complexas, são bem chatinhas. É bom você tentar usar outros mecanismos que a gente vai ver, né? Uma interpolação linear, né? É o jeito, né? Acho que a interpolação linear você poderia até fazer, de repente, fazer uma aproximação do volume, né? Você poderia pegar, dentro de um volume, você pegar, por exemplo, 4 pontos igualmente espaçados, alinhados com eixo X, você pode tentar preencher com quadradinhos o volume, né? Porque aí a área de um cubo é fácil de calcular, né? A área de um quadrado é fácil de calcular também. Então, você poderia tentar preencher o máximo com quadradinhos para tentar calcular, fazer uma aproximação da área, né? Tá certíssimo, não tem problema nenhum. E aí, se você quiser uma aproximação melhor, diminui o tamanho dos quadrados ou diminui o tamanho dos cubos e você consegue fazer uma aproximação da área, né? Sem ter que fazer calcular a fórmula exata, né? Que daria mais trabalho. Certo? Então, com isso, a gente acaba a geometria, né? Que é o nosso segundo slide, que eu já publiquei, né? Mostrei no início da aula para vocês. E aí, essa semana, eu vou publicar a nossa primeira lista, tá? Também, para vocês começarem a fazer, baseado nesses 2 primeiros slides, tá? De geometria e de aquela questão do paradigma dos 4 universos, tá? Deixa eu fechar aqui. Cancelar. Aqui, né? Pronto, só para ver se eu não tô. O legal é que o Google fica mostrando uma mensagem, né? Bem aqui em cima, né? Ainda tem isso, né? Para melhorar, o Google, quando ele mostra a mensagem que eu estou apresentando, gravando, ele coloca bem em cima da barra aí, quer dizer, se tiver mutado, eu não vejo, né?
Ah, meu Deus. Povo, isso é problema de design, tá? Isso é chamado de problema de design. Você quer mostrar uma mensagem, você mostra a mensagem em cima da interface do usuário, como é que o usuário vai mexer com a interface do seu programa, né? Não faça isso. Não faça isso. Você vai mostrar uma mensagem de alerta para o seu usuário, você tem que colocar uma mensagem fora da janela, ou se for dentro da janela, num espaço que não tenha ícones, nem nada para o usuário interagir, tá? Isso é básico. Porque senão você mostra a janela e bloqueia, né? O usuário estava mexendo no menu, ou estava mexendo em alguma função do programa, e você vai pôr uma mensagem em cima do menu, ou em cima do botão que ele estava mexendo. Ele vai ficar com raiva de você. E você, tipo, bloqueou o usuário, né? De fazer uma ação que ele estava executando em cima do seu programa. Ele pode até parar, né? Diz, ó, seu programa, dependendo do caso, se isso acontece com frequência, né? É o que eu ia fazer, agora vamos ver o próximo slide, né? Continuar a nossa jornada na computação gráfica, aula 3. Pronto, agora a gente vai falar das instalações de ferramentas no OpenGL, tá? Que a gente vai usar para vocês poderem fazer os trabalhos, né? Certo? Finalmente, né? A gente já tem agora um conhecimento básico, né? Já dá para a gente começar a falar de OpenGL, finalmente. A gente já sabe, já tem um conhecimento básico de geometria, do que é computação gráfica e como fazer a modelagem matemática, né? De modelos do mundo físico para o modelo real. Talvez, eu não sei se ficou claro, mas você pode representar uma geometria complexa ou através de segmentos de reta, né? Ou então, se você quiser, a parte mais comum é usar geometrias de ordem menor, né? Se você quer fazer, por exemplo, Kratos, né? A gente dá para fazer o Kratos só... Ou então aquele modelo mesmo do Alien, né? Aquele modelo do Alien dá para fazer só com triângulos, né? O modelo do Kratos dá para fazer só com quadrados, se você quiser, tá? Aliás, o modelo humano padrão, ele é feito com... Não sei se eu tenho aqui. Ele é feito com quadriláteros, tá? Eu tenho aqui até... Vou deixar aqui abrindo, talvez eu mostre para vocês. Eu não sei se eu tenho uma... Vamos ver aqui. Deixa ele abrir, que demora um pouquinho o Blender. Uma coisa eu mostro na aula de quarta-feira. Aquele negócio de interpolação que a gente falou hoje também, ele é importante, inclusive, para fazer a animação, tá? Quando você está fazendo aqueles quadradinhos, você quer que você tenha vértices, né? Posicionados próximo da onde? Das regiões que tem dobradiça, né? Que você dobra, né? Aqui onde eu dobro o meu braço, né? Eu quero ter vértices aqui, né? Eu sei que talvez para alguns de vocês isso seja óbvio, né? Mas se não é óbvio para você, pense a respeito disso. Todo local onde você faz uma dobra, você tem uma dobra, você é capaz de mexer para alguma direção, você quer ter vértices ali, tá? Pelo menos um círculo de vértices, né? No caso de um volume 3D, tem pelo menos ter um círculo de... Minha mão se mexe, né? Aqui no pulso. Eu tenho que ter um círculo de vértices aqui, tá? Se eu não tiver, imagina se eu tenho só vértices aqui na minha mão e tenho vértices aqui. O que vai acontecer quando eu fizer esse negócio aqui? Né? Eu vou ter que interpolar, né, os valores aqui. Só que ao interpolar esses valores, né, aí depende como eu estou fazendo. Se for uma interpolação linear, pode ser, mesmo que seja uma interpolação linear, vai gerar uma deformação estranha na mão, tá? Não vai ser natural. Porque você está gerando pontos, né? Quando você está gerando pontos, você lembra, interpolação é gerar pontos. Esses pontos você não tem certeza de quem eles são, certo? É um chute bom, porque você está interpolando ele a partir de pontos que você conhece. É um chute bom, não é um chute ruim que você está fazendo para fazer uma animação, de repente, da mão se mexendo, né? Mas o ideal é que você, nesses pontos que você sabe que vai ter uma deformação ou que vai ter um movimento, né? É bom que você coloque pontos conhecidos, que você sabe, né?
Você, como modelador, você sabe quem eles são, para você ter um controle melhor de como eles se interagem, como eles vão ser deformados, né? Como eles vão ser possivelmente alterados, né, por uma animação. Para ver como, né, a situação de interpolação que a gente acabou de discutir de geometria é importante, né? Não é só para a questão de cores ou para transformar uma coisa em outra ou para percorrer volumes, é também até para animação a gente usa isso, tá? Interpolação. Interpolação, aliás, é uma forma básica de animação, é feita através de interpolação, né? Foi a primeira coisa, o primeiro método de animação inventado pela Disney, né? Você desenha 2 quadros, né? E aí você tem que gerar quadros. Eu desenho um desenho do cara com a mão levantada e outro desenho do cara com a mão abaixada. Aí eu contrato alguém para fazer os in-betweens, né? Que são os desenhos entre o desenho do bonequinho com a mão abaixada e o bonequinho com a mão levantada, né? Isso é interpolação. Os in-betweens nada mais ou twins, dependendo de como as pessoas chamam, nada mais são do que uma forma de interpolação. E você pode fazer isso usando algoritmo, né? E tanto você pode como é feito atualmente nas ferramentas de computação gráfica, né? Enfim, aí a primeira ferramenta que a gente vai fazer, que a gente vai usar ao longo do semestre para fazer os trabalhos, é o OpenGL, né? Que o OpenGL é uma API que serve para você fazer interface com a sua placa gráfica, né? Com a sua placa de vídeo. Todo componente do seu computador, certo? Ele possui um driver, sabe? Esse driver, ele diz para o seu sistema operacional que comandos, né? Assim como eu não falei para vocês, não falei não, né? Mas enfim, eu estou tendo outra aula de introdução. Mas o nosso CPU, toda a CPU do qualquer computador, ele tem um conjunto de instruções que ele reconhece, né? Toda a linguagem de computação, vocês sabem que são quebradas para essas instruções da CPU, né? Imagino, para poder ser executadas. As instruções de alto nível são quebradas em instruções menores de baixo nível, que existem na nossa CPU, que podem ser executadas no computador, né? Não somente isso, mas todo componente de hardware que existe na nossa placa-mãe, ele tem um chipsetzinho, né? Esse chipsetzinho, ele possui alguns comandos que dizem como é que interage com aquele pedaço de hardware, né? Até o nosso HD, certo? Ele tem alguns comandozinhos que vêm naquele chipsetzinho que diz assim, o meu comando, quando você quiser fazer gravação de dados em cima dele, é esse daqui, é Write Rafael. Eu criei o HD, né? Write Rafael. E quando você lê, ela é Read Rafael, né? Ou RR, né? Quando você lê é RR, quando você escreve é WR. Enfim, certo? Esses comandinhos vêm no hardware do computador, vêm no chipset, né? E o driver, né? Que você tem que passar para o sistema operacional, é que diz para o seu sistema operacional como é que ele vai, que comandos são esses, né? Certo? Sem um drive, por isso que sem um drive você não consegue usar alguns equipamentos de hardware, né? Porque aí sem um drive, o seu sistema operacional, o programa que você está querendo usar aquele hardware, não sabe como se comunicar, né? O seu software não sabe como se comunicar com o hardware. Quem diz isso, quem dá a tradução, é justamente o driver, né? E aí, se fosse fazer isso, imagina ter que fazer isso para todas as placas de vídeo existentes no mundo, no planeta, né? Seria um caos, um inferno generalizado, né? E já foi, tá? Teve uma época que era assim. Só que as pessoas começaram vamos fazer um padrão, né? Porque até mesmo o pessoal da indústria estava ficando difícil, né? Controlar documentos e mais documentos, né? Aí eles estabeleceram mais ou menos esse padrão que tem, né? O OpenGL, que seria uma maneira uniforme de acessar a placa de vídeo, né? Através dos drivers. Que aí o programador ele pode usar só a biblioteca OpenGL, né? Não precisa usar uma biblioteca específica da NVIDIA, uma biblioteca específica da Intel, uma biblioteca específica da Radeon, sem contar que eles seriam obrigados a desenvolver, né? Essas bibliotecas sempre, né? Se fosse fazer. Se eles não adotassem o padrão, é por isso que a NVIDIA adota, por isso que a Intel adota, né? Para eles poderem, eles querem evitar trabalho, né? Para eles. Enfim.
E aí a gente vai usar o OpenGL, que é o mais aceito. Tem outras, tá? O OpenGL não é só o único, mas existe, é um dos mais aceitos. E é isso aí, você tem que estar instalado no seu computador, tá? O OpenGL, normalmente ele vem com a sua placa de vídeo. Se ele não tiver com a sua placa de vídeo, o que você vai fazer? Se você não tiver o OpenGL na sua placa, no seu computador, você vai ter que ou instalar o drive da sua placa de vídeo, né? Porque se você não instalou o drive da sua placa de vídeo, seu computador ainda funciona, tá? Só não vai usar todos os recursos que a sua placa de vídeo funciona. Então, se você não instalou ainda, instale o drive da sua placa de vídeo, procure, né, qual é a minha placa de vídeo, né? Como é que eu sei, professor, quem é a minha placa de vídeo? Aí depende do sistema operacional, tá? Mas no Windows, você executa o comando dxdiag, que ele vai te dizer, tá? Dx é de DirectX, né? E ele vai te mostrar aqui em display, ó, quem é a sua placa de vídeo. No meu caso, a NVIDIA GeForce GT 5766. Enfim, veja qual é o nome que está aqui, né? Mas isso é para placa de vídeo dedicada, né? Não, professor? Google, procura quem é o seu drive da sua placa de vídeo e se não tiver o mais recente instalado, instale o mais recente. Aí, se já tiver instalado, professor, não instalo nada? Se você não tiver com o mais recente, instale o mais recente. Por quê? Porque o mais recente vai te vir com o OpenGL mais recente também, provavelmente, né? O OpenGL mais recente que a sua placa de vídeo suporta, né? E aí, talvez alguns recursos que eu fale aqui, pode ser que funcione na sua placa. Depende do caso, pode funcionar. Eu vou tentar fazer, né? Lógico que todos os recursos funcionem em todos os computadores de vocês, mas talvez algum recurso ou outro a mais, né? Você teria a vantagem, né? Se você tiver com o driver mais recente, né? Às vezes até mesmo você, né? Por curiosidade. Ah, descobri um recurso aqui que legal, que dá para fazer, que agora é assim ou é assado, né? Aí eu posso até mencionar na aula, né? Mas não vou cobrar porque não é geral, né? Para todo mundo. Mas enfim. Uma vez que já tem um OpenGL instalado, né? Você instalou o drive da sua placa de vídeo mais recente, eu acho que no caso do Mac, ele já instala automaticamente para você. Você não precisa se preocupar, tá? Agora, da NVIDIA, da NVIDIA não, do Linux, aí você tem que ir atrás, tá? Do driver, que ele só coloca, quando você instala o Linux, ele só instala o driver padrão. Aí você tem que ver se você quer colocar o drive da Nuvo, que é um OpenGL para NVIDIA, por exemplo, ou então se você quer pegar o drive da NVIDIA para Linux, que tem. Aí o Radeon eu não sei se tem, mas eu imagino que tem também um drive para NVIDIA, para a placa da Radeon, que você instala no computador, que aí vai vir com o OpenGL, né? E se você não tiver de OpenGL de jeito nenhum, se tiver uma máquina muito antiga, né? Não é nenhum preconceito, tá? Mas se tiver uma placa muito antiga, você ainda tem a opção de usar o Mesa 3D, tá? Mesa 3D OpenGL. Esse, tá? O Mesa 3D, ele é uma biblioteca gráfica que é uma implementação do OpenGL que usa a sua CPU em vez da GPU, tá? Certo? Open Source Implementation, OpenGL, OpenGLS, Vulkan, OpenCL e more, né? Hoje em dia está bem avançado, inclusive, né? Certo? É que se você não tem uma GPU potente, aliás, se você tem uma placa de vídeo, mas sua GPU não é muito potente, talvez você até queira tentar a Mesa, tá? E tem gente também isso, né? Às vezes você tem um i9, né, no seu computador, mas a sua placa de vídeo é, sei lá, uma Intel 1000. Aí você talvez seja uma boa, né? Tentar usar a Mesa, que ela vai fazer uma implementação para instalar no seu computador, uma implementação do OpenGL que usa a CPU, né? E aí quer dizer que todo o processamento que ia para a GPU vai para a CPU antes de ir para a placa de vídeo. Pode ser que deixe mais rápido, né? Vale tentar, né? E se você tiver com um computador muito antigo, também Mesa 3D, tá? Que é um implementar. Ele vai instalar o OpenGL para você. A única modificação do OpenGL é que ele vai colocar a versão para CPU, né? Para rodar na CPU em vez da GPU. Uma vez com isso, você vai instalar o Python, né? Primeira opção de ferramentas. O OpenGL não é ferramenta, tá? O OpenGL é essa parte que eu estava falando do driver para você poder se comunicar com a placa de vídeo. Já que a gente está em computação gráfica, né? A gente precisa dar um jeito de falar com a nossa placa de vídeo. Para isso, você vai precisar de um driver, que já vem, obviamente, independente do drive que você tem instalado, né? Você já vai precisar do OpenGL. Só que o OpenGL não é instalado por padrão,
dependendo do sistema operacional, não é instalado por padrão. Você precisa, a não ser que você já tenha o drive instalado, né? Você já tem um drive oficial na sua parte de vídeo, ele já vem com o OpenGL. Mas se você não tem um drive oficial na sua parte de vídeo, talvez ele não tenha o OpenGL. E o OpenGL é usado só quando você quer fazer mais alguns recursos mais avançados, né? Se você joga no seu computador, certamente você tem o OpenGL instalado. Mas, enfim. Você vai aqui no site do Python, né? Instalar o Python, não é muito... É o interpretador de comandos do Python, né? Python.org, né? Aqui em downloads, pega aqui o 3.97, 3.9.7. Eu acho que o meu nem é tão novo assim, né? Qual o Python que eu estou usando aqui? A de comandos aqui tá bugado. O meu é o 3.8.5, não é nem o mais novo, não. Mas você já pode pegar o mais novo sem problema, tá? E depois qualquer coisa eu atualizo, certo? 3.9, que você vai baixar o interpretador do Python. Você, dependendo do seu sistema operacional, você tem que colocar ele no path, né? Imagino que você saiba disso. Né? Propriedades, meu computador, né? Aí quando eu abrir essa janelinha aqui, sistemas avançados, em variáveis de ambiente, né? Em português, na variável path, né? Coloque onde é que está o seu Python instalado, tá? No meu caso aqui, ó, C2.Python 38, para ele poder encontrar o Python, né? Ó, que é esse cara aqui, tá? É o executável dele. No meu caso aqui, eu instalei na pasta C Python 38, mas você pode instalar no vídeo que você quiser. Você pode até ter mais de uma instalação do Python, né? Se você quiser, eu tenho. Né? Por exemplo, eu tenho Python 2.7 e 3.8, né? Você baixa, né? E o executável é fácil, tá? Independente de ser do Linux, do Mac, do Windows, o que for, né? Você baixa o executável, instala. Normalmente é next, tá? Escolhe o diretório, ajusta a variável de ambiente para encontrar o Python. Acho que no Windows, já me falaram que no Windows 10 você nem precisa fazer isso. Ajustar a variável de ambiente, ótimo. Se for o caso, ótimo. E uma vez com o Python instalado, você vai pegar o pip, tá? Instalar o Conda é mais fácil, né? Eu acho que dependendo da versão do Python, já vem com instalado, tá? Mas nem sempre. Eu já tive que instalar até no Mac eu já tive que instalar, tá? Porque dependendo do sistema operacional que você tem, você não consegue instalar um Python muito novo. E aí, se você não conseguir instalar um Python muito novo, os Pythons mais novos não vêm com pip por padrão. E aí você tem que instalar ele, que o Python, pip é o quê? O gerenciador de pacotes para bibliotecas do Python, tá? E aí você vai nesse site aqui, ó. Eu vou passar esse slide para vocês, tá? Ainda hoje. Eu só não passei hoje, já antes de iniciar a aula, porque eu não sabia se a gente ia chegar já hoje, né? E nem me lembrava que a próxima instalação. Aqui, pip.io. Boa parte. Olha aí, ó, tem que fazer uma atualização, inclusive. Marca de instala, pronto. Mudou a instalação, inclusive. Python pip. Aqui ele. Foi esse link não que eu peguei? Tá brincando comigo? Era instale e virou instalate. Porra, é muito besta mesmo, né? Era instale e antes virou instalate. Tá o link corrigido agora. Certo? E aí você vai nesse link aqui, pega o pip,
né? Que é um scriptzinho Python, né? Esse cara aqui que você vai baixar, tá? O getpip.py. Todo script em Python termina em .py, tá? Você vai saber isso, né? Em Java termina .java, em C é .c, né? C++ é .cpp, né? Em Python é .py, né? Que a gente escreve o nosso código-fonte. PY. Alguém falou alguma coisa? Eu ouvi um barulhinho. PY, professor. I, né? Alô, alô? Vocês estão falando alguma coisa, é? Você está ouvindo a gente, professor? É estranho que eu não estou escutando. Então não está ouvindo a gente. É. Mas eu estou ouvindo o barulho aqui do... servidor gráfico cai no Linux, eu sei como é. Eu uso o Linux, né? Também. Recentemente eu tenho usado, nos últimos anos eu tenho usado mais Windows por causa do meu trabalho, né? Mas eu particularmente prefiro usar o Linux mesmo. Tenho usado mais Windows por causa do meu trabalho, mas eu prefiro usar Linux. Agora eu não estou entendendo por que já aconteceu isso mais de uma vez, né? Vocês dizem que estão falando, mas eu não estou escutando. Não sei porque o volume está no máximo. Deixa eu ver. Control Panel. Sound. Eu estou ouvindo os barulhinhos do Windows. Será que eu tenho que abrir? Não é nada nesses dois, talvez. Não, mas por esse aqui nem adianta, esse aqui eu não escuto. Esse aqui eu escuto. Aqui eu escuto normal. A única explicação que eu encontro é se o cara se ele estiver mandando a saída de áudio de vocês para o speaker do meu Alienware. Aí se estiver mandando para o speaker do meu computador, aí lascou, porque o speaker do meu computador está quebrado. Aí lascou. Se for isso. Eu tenho uma placa, eu estou numa placa, tanto meu fone de ouvido como meu microfone, eles estão ligados numa placa externa USB, né? E eu configurei tudo para ir para a placa externa USB, né? Por causa que quebrou o speaker do meu computador. Só que aí aconteceu uma queda, né? Então, cuidado por causa disso. Só que aí eu não sei. Ao lado de desligar. Eu não sei se tá. Ei, professor, vou tentar ver as configurações de novo, mas eu já. Aqui no Meet, mas eu já fiz, eu acho que eu já fiz isso. Professor, eu vou ter que sair agora, você está escutando? O que tem aqui? Não, eu tô vendo os 3 pontinhos, mas o que tem? Tem legendas, ouvir a reunião por telefone, aplicar efeitos pessoais, não tem essa opção. A única opção que eu tenho aqui é do microfone e câmera, né? Configuração de som e vídeo, né? Não é aqui, não? Mas tá aqui, ó. O microfone tá 3B USB. Meu Deus, ele fica aparecendo esses negócios. Câmera, integrated câmera, não tem o que obstar. O microfone é do padrão USB. Eu não estou vendo qual o problema, não. Eu vou dar uma olhada depois nas configurações quando acabar a aula, né, para não interromper aqui a aula. Continuando, né?
Aí, quando você vai fazer, uma vez que você baixou o script do pip, né? É esse get pip. Aí você vai fazer, vai só repetir os comandos que tem aqui no slide, tá? Python, get pip, né? Get.py, tá? Seja no Mac, seja no Linux, seja onde for, né? Você executa o comando, e aí ele vai instalar o pip para você. Uma vez instalado, aí você vai executar esses comandos. Ó. O -m quer dizer que você vai executar algum módulo, tá? É o comando dentro de algum módulo. Existe esse comando dentro do pip, né? Aí eu estou chamando aqui o módulo pip, executando o comando de install. E aqui vai dar um upgrade, isso aqui é um parâmetro de install, né? Que vai dar um upgrade no pip, né? Ele vai atualizar a si mesmo, né? Pegar a versão mais nova do pip. Uma vez que está com a versão mais nova do pip, aí você vai instalar os módulos PyOpenGL e PyOpenGL Accelerate, né? Não precisa, isso aqui não é obrigatório, tá? Esse segundo, o único obrigatório mesmo é o PyOpenGL. Tem gente que às vezes dá erro, tá? Na hora de instalar o PyOpenGL Accelerate, não tem problema. Pelo menos instale o PyOpenGL. O PyOpenGL Accelerate é só para dar um boost de velocidade na construção no uso do OpenGL, se possível, no seu computador. Aí aqui é o depois vai instalar o PyQt5, tá? Que a gente vai usar isso aqui como gerenciador de janelas para fazer janelinhas, né? No computador. E aí você instala o Jupyter Lab, tá? Que eu vou fazer pelo Jupyter Lab. Se você quiser. Aqui, esse último passo não é obrigatório, tá? Eu instalo o Jupyter Lab porque o Jupyter Lab ele é um ambiente que permite você fazer. Eu não sei se vocês viram, né? Talvez tenham visto até algum momento. Né? Vou mostrar aqui para vocês. Finalzinho de aula. Ele é um ambiente que permite fazer uma coisa chamada notebook interativo, tá? Que é usado para algumas linguagens de programação. Eu tenho visto isso acontecendo muito, usado em cursos da MathWorks, da NVIDIA, em uma conferência que eu fui de computação gráfica recente, o SIGGRAPH, né? E o pessoal está usando essa ideia de notebooks interativos para dar cursos. E o que é isso? Notebook interativo é um documento de texto, parece com Word, só que você pode colocar texto, figura, som, o que você quiser, mas você também pode colocar código-fonte e executar o código-fonte naquele documento de texto. Tá? Isso é chamado de notebook interativo. E o Jupyter permite que você faça isso, tá? Para Python, para R, para Octave, para algumas linguagens que ele é compatível, tá? Depois até recomendo que vocês entrem, se vocês não conhecem ainda, que o Jupyter é bastante interessante. Né? Você não conhece o Jupyter ainda, né? Tem as linguagens que ele permite, ó, até Ruby, né, também, tá? Ele já cria um documento, isso aí para quem trabalha, seja não somente para dar aula, né, mas se você trabalha, né, você fazer um documentozinho que já tem uma figurazinha, né, para fazer um relatório para o chefe, né, ou seja, o que for, já facilita muito a sua vida, né? Eu recomendo que vocês aprendam. Mas não é obrigado, tá? Eu vou usar porque a partir do documento é mais fácil para mim, tá? E eu tô tentando adotar isso universal para todos os meus aulas. Eu vou até, inclusive, em breve, eu ainda não mudei, né? Não sei se já tento mudar agora. Aqui nesse... Provavelmente não. Certo? Mas, por exemplo, aqui, isso aqui é o Jupyter, tá? Que eu estou entrando, ó. Certo? Aí tem aqui os códigos em Python. Aí tá vendo que é esse IPyNB, né? Que é um Interactive Python Notebook, certo? Esse código, meu código-fonte está em IPyNotebook. Mas não tem problema, tá? Que o código dentro em si, ó, ele é Python, tá vendo? Esse aqui é tudo código Python que está aqui dentro. Só que ele é um documentozinho que eu posso inserir texto, se eu quiser aqui, né? Tá? Eu posso colocar texto aqui, que não tem nada a ver, sei lá. Código. Primeiro código de OpenGL, né? Algo assim, tá? Eu acabei de criar um texto aqui, tem um código Python que eu posso executar, ó, certo? Ele está executando lá. Esse aqui é um notebook Python, né? Ele está executando, quando ele terminar de executar, aparece aqui umzinho, né? E aqui, se tiver alguma saída, vai aparecer a saída do comando aqui embaixo, né? Por exemplo, né? Colocar x igual a 2 mais
eles, por exemplo. 20x. Tá? Aí coloco o comando Python e aqui aparece o resultado. Certo? Isso aqui é um exemplo de notebook. Eu estou querendo transformar todos os meus slides em notebooks. Só que demora, né? Fazer isso. Que aí fica bem mais legal, né? Em vez de eu ficar... Que aí, em vez de eu fazer essas aulas, né? Fazer aulas do jeito que eu estou fazendo atualmente, de dividir, né? Metade teoria, metade prática, coloco tudo no notebook que eu já posso ir executando, né? O problema é que eu não sei se todo local vai poder fazer assim, né? Mas, enfim. Mas a minha ideia é transformar todos os meus slides em notebooks interativos, né? Porque isso daqui, por exemplo, ó, que eu fiz aqui, eu tive que sair para o GeoGebra para mostrar um exemplozinho de interpolação linear, né? Eu podia ter colocado isso dentro do... Se os meus slides já estivessem no formato de notebook, eu podia ter colocado isso aqui dentro dos slides, que aí lá na fórmula mesmo eu já poderia mexer lá nos parâmetrozinhos para mostrar para vocês, né? O funcionamento, sem ter que sair para um outro programa, né? Enfim. Aí você vai executar esses caras, instalou, né? Configurar a variável de ambiente, que eu já mostrei para vocês, né? Aí a questão aqui é a opção número 2, né? É 1.2, né? Na verdade, nem é a mesma opção. Eu falei do Mesa 3D, já falei para vocês. O Qt, tá? Me disseram que quando você instala o PyQt, pelo menos alguns de vocês me disseram na semana passada, quando instalaram o PyQt, ele já instalou o Qt automaticamente. Eu achei estranho. Mas parece que no PyQt, a partir da nova versão 5, ele já instala o Qt para você, tá? Se instalar, ótimo, tá? Se você conseguir executar lá o Hello World do Qt, tem um programinha de Hello World, né, que mostra do PyQt, que mostra a janelinha dizendo olá mundo, né, e tal. Se você conseguir executar, beleza, né? Mas se você não, entre no site do Qt, né, baixe e instale a biblioteca do Qt, porque o PyQt, né, assim como o PyOpenGL, ele não é a biblioteca do OpenGL, né? O PyOpenGL não é a biblioteca do OpenGL e o PyQt não é a biblioteca do Qt. Ele é uma interface que o Python faz com a biblioteca que está instalada no seu Windows, né? Que tem lá os comandos. Uma biblioteca, na verdade, já que a gente falou de drive, né? Na verdade, uma biblioteca é simplesmente comandos compilados gerados por outros programadores, né? Que você quer acessar. Sendo que aí, como não está acessando um pedaço de hardware, a gente não chama de driver, né? A gente chama de biblioteca. Mas, enfim, é essencialmente a mesma coisa, né? Só que você não está acessando um pedaço de hardware. Então, você tem que instalar a biblioteca, né? Você tem que instalar o OpenGL, no caso, para poder usar o PyOpenGL, e tem que instalar o Qt para usar o PyQt. Se o PyQt já instalar o Qt para você, ótimo, tá? Mas não é obrigação dele instalar para você. Se ele não instalar, eu não sei como é que... Se isso acontecer é verdade para todo o sistema operacional, para qualquer versão, né? Então, eu já sei que para qualquer versão isso já não é verdade, tá? Então, eu vou logo falando, é melhor você tentar... E ainda mais se você estiver no Mac, o Mac ele é bastante amarradinho, né? Ele só deixa instalar se você estiver usando, sei lá, o Lion, né? O Mountain Lion, você só pode instalar o OpenGL tal, só pode instalar o Python tal, né? Se você ele te amarra, né? Do que você pode instalar, do que você pode ter no seu sistema operacional. Enfim, então por causa disso, qualquer coisa você baixa e instale o Qt, né, de acordo com a biblioteca que você instalou, lá no site do Qt.io, né? Já vai acabar, tá? Tem gente querendo entrar agora. Ele ia não deixar, né? De repente caiu, né? Não sei. Qt.io. Certo? Aí você vem aqui, ó, em download. Qt.io, aqui o link, né? Se você não viu. Get Qt, né? E aí você vai pegar o quê, ó? Você vai pegar a versão da comunidade, tá? Porque o Qt ele tem uma versão paga,
mas ele tem a versão gratuita. Você tem que ir no Open Source, tá? Que aí você pode pegar a versão do Qt, que é gratuita aqui. Pronto, achei. Download do Qt Online Installer, tá? Install Qt, download. Thank you for download Qt, né? Aí ele vai baixar para você. Acho que já reconheceu, né, no sistema operacional, pelo visto. Ele nem perguntou nada, né? Mas enfim. Mas tem um lugar aqui que você pode pegar todas as versões. Aqui ele já começou a baixar, certo? O instalador. E tem, tá? Qt para o Linux, para o Mac, né? Não tem problema. Instalou o Qt, aí o Jupyter. Aqui isso aqui já instala, né? Para instalar o Jupyter. Mas se você quiser, você também pode ir lá no site, né, deles e instalar o Jupyter, tá? Também dá. E aí, na hora de executar o Jupyter, é só fazer desse jeito, né? Jupyter Notebook, que vai executar um ambiente de janela, né? Aí ele vai rodar um servidor na sua máquina, né? Você vai no localhost 2.888, isso aqui é a porta, esse aqui é o endereço local, que aí você vai acessar a pasta padrão, né, de acesso qual a sua pasta está servindo para hospedar o seu sistema de Jupyter, né, que é tipo um servidor web, né, ele atua. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode definir, tá, quem é essa pasta inicial. Qualquer coisa, se alguém tiver problema, eu ajudo na configuração. Não é muito difícil. Mas, como eu disse, você pode fazer só Python natural, se você quiser, tá? Não tem problema. Se você quiser usar só puramente Python, pode. Com o PyOpenGL, né? E o PyQt. O Qt é para gerar janelinha e o PyOpenGL é para poder a gente acessar a placa de vídeo, né? Tá, ok. Iniciou, aí aqui é o ambiente inicial, você vai lá em New ou Novo, Notebook Python 3, tá? Tem aqui, ó, em New, tá? Eu tenho dois ambientes, inclusive, ó, Octave, que é onde eu dou a outra aula, para vocês é o Python 3, né? Tá? Eu já tenho até uns notebooks em Python 3, mas o que eu não fiz ainda foi unir os dois, né? Os slides com o meu código, com os meus códigos, né? É isso que eu queria fazer. Unir os códigos com os slides para ficar mais interativo, né? A aula. E aí um dia, se isso aqui for dado em laboratório, eu posso até passar já direto para vocês, que vocês vão só acompanhando comigo, né? E executando na máquina de vocês. Isso é para o futuro, se Deus quiser, se um dia der certo. Até aqui a tela esperada inicial, que você vê quando você cria um novo notebook. Eu acho que eu já mostrei aqui. Não? Eu não criei nenhum novo notebook. Então, aqui, New Python 3, né? Você cria um novo Python 3, aí ele abre essa janelinha aqui, ó. Ele dá um kernel ready aqui, né? Já apareceu, tá ok. Às vezes pode aparecer aqui Not Trusted, né? Aí basta você clicar aqui e escolher para que você confia, né? Naquele notebook. Você baixou um notebook mesmo, notebook meu, talvez venha aqui como não confiável, né? Você está baixando de mim. Mas você coloca confia no meu notebook, eu não vou danificar sua máquina nem nada, e pronto, você pode executar ele, tá? A não ser que você tenha baixado de outro lugar, aí é com você, se você confia ou não na pessoa que você está baixando, né? Aí aqui as vantagens que eu coloquei para usar o Jupyter, se você quiser, né? Tem o histórico de comandos, né? Nosso ambiente fica todo fechado, fica todo contido numa máquina virtual, né? Qualquer problema de máquina virtual, você pode só matar a máquina virtual sem travar o computador, né? Tá? Que alguns programas que a gente pode gerar no Python pode travar seu computador, né? Mas se tiver numa máquina virtual, só mata a máquina virtual. Matar, porque no Linux é X-Kill, tá? O processo de encerrar processos. Aí a segunda ferramenta que eu recomendo para vocês
só para a gente terminar a aula de hoje, é o Blender, tá? Se você não quiser usar o Python com o PyQt e o PyOpenGL, com o Jupyter ou sem Jupyter, o Jupyter é opcional, eu recomendo que você use o Jupyter, aprenda a usar o Jupyter, mas se não, certo? Você pode usar só esses três mesmo, o Python, o PyQt e o PyOpenGL. Mas se você achar que isso aí você tem uma veia mais artística, né? Ou se você quiser aprender modelagem, a segunda opção é o Blender, tá? O Blender é bem facinho de instalar, é rapidinho aqui que eu vou mostrar para você, só para... A gente vai continuar isso na aula que vem, tá? De quarta-feira. Mas só entrar aqui no site do Blender, né? Tem a versão 2.93, eu acho que a minha nem é toda essa, né? Eu estou na 2.92. Mas é quase a mais nova, né? Minha versão também não é tão velha assim, né? Mas enfim. Aí você vai dar download aqui do Blender, tá? Que no caso aqui do Windows está lá 1.83. Mas se você quiser aqui, ó, tem outras versões aqui já embaixo, ó. Tem do Mac, do Linux, tá? Agora, só para vocês saberem, né, que o Blender ele também tem uma versão alfa. Tá? Download Blender experimental. Tem alguns plugins para o Blender que vocês vão... É porque agora que você está vendo, é o seu primeiro contato com o Blender, você vai ver que existem plugins da comunidade, experimentais e acho que padrão, certo? Esses plugins experimentais de teste, né? Eles só vão estar disponíveis para você, se você quiser, né, pegar os plugins mais novos que o pessoal do Blender está desenvolvendo, você tem que instalar esse Blender experimental, tá? Só que esse Blender experimental ele não é uma versão estável, tá? Pode ser que ele trave, pode ser que ele feche, mas se você quiser tentar assim, o mais novo que o pessoal da comunidade do Blender está implementando, você tem que instalar esse experimental, que aí vai vir com os recursos mais novos do Blender e os plugins na aba de plugins de teste, que a gente vai ver, mais novos que o Blender tem disponível, tá? Mas se não, só pegue a versão estável 2.93 mesmo, que acho que é inclusive a última, tá? Vai ser desenvolvida na versão 2 do Blender. Agora a próxima versão é para ser a 3. Eu abri o Blender, né? Vou aproveitar aqui que eu abri o Blender para você. Eu vou mostrar isso na aula que vem, tá? Quarta-feira a gente vai começar pelo Blender. Mas aqui em preferências, add-ons, eu sempre falo plugins, tá? É porque dependendo do programa ele usa plugins, né? Mas no Blender ele chama add-ons. Add-ons, plugins, e tem um outro nome também que as pessoas usam, que são recursos que eu, usuário, programei para adicionar ao programa, né? Isso aí no Blender é chamado de add-on. No GIMP é chamado de plugin, por exemplo. Aí tá vendo? Tem oficial, comunidade e teste. Ó. Teste meu é vazio, tá vendo? Não tem nada. Ó. Oficial é que vem com Blender, comunidade, só que os desenvolvedores amigos do Blender, confiados pelos desenvolvedores do Blender, fizeram. E tem os de teste. De teste só vai aparecer se você tiver com aquela versão experimental do Blender, tá? É isso que eu estava dizendo para vocês. Se você quiser ver quem são os plugins de teste, tem que instalar a versão experimental. Senão você só vai ter acesso a isso de comunidade oficial. Não é, enfim, grave, não, né? Mas isso aqui é o Blender, né? E ele não começa assim, tá? Isso aqui é porque já está modificado por mim. O normal do Blender ele é começar com um cubo lá no meio, ó. É desse jeito aqui, tá? Tem um cubo no meio. Esse aqui é o ambiente que você abre, que você padrão do Blender quando você instala pela primeira vez. Você baixa aquele executável, next, e instala o Blender, tá? E ele tem, né? Não sei se tem aqui. Tem, ó. Tá vendo aqui, ó, tem vários ambientes, ó, no Blender aqui, já separado por abas, né? Na versão mais nova. Esse vídeo, edição de vídeo é que eu uso, né? Para fazer os vídeos das aulas. Mas você vê que tem aqui, se não tiver algum deles, você pode vir aqui, ó, em mais, adicionar um workspace, ó, tá vendo? Aí tem edição de vídeo, efeitos especiais, 2D, sculpting, general, adicione o script, ó, se não tiver, tá?
Se não tiver essa janelinha, essa abazinha aqui, Scripting, quando você instalar o Blender, você vem aqui em Mais, Geral, Scripting, tá? Por quê? Porque Scripting, ele já muda o seu ambiente para esse aqui, ó. A gente tem, eu vou mostrar isso aqui na quinta-feira, mas já tem um documento de texto aqui do lado, ó, que eu posso usar para programar, certo? Escrever meu código em Python. Mas como é você colocar aqui BPI, né? Pra x igual a x mais 2, né? Aquela mesma coisa que eu estava fazendo, né? Print x, né? Tá bom? Aqui você já cria o seu código fonte em Python, né? Aqui eu tenho um ambiente de Python que está usando 3.7.7, né? Isso aqui é devido à versão, talvez a versão original do Blender tenha um Python mais novo, né? Mas aqui você pode usar um consolezinho, ó, também, do mesmo jeito, tá? X igual a x mais 2. Ele está dizendo que x não está definido, é uma coisa estranha. Enfim, era para ter aceitado. Certo? Mas aqui tem um consolezinho Python que você pode fazer, tá? 2 mais 3. Aqui não está deixando eu criar variável ali, tá? Mas você pode usar aqui o console. Você pode chamar, né? Importar coisa, né? Se você quiser. Ah, não sei se tem um NumP, acho que não, né? Tem. Import NumP. Podia fazer. Enfim, vou mostrar isso aqui depois. Mas tem um consolezinho Python. Tem um documento de texto aqui para você escrever, que pode ser executado. Tem um botão aqui para executar. Aqui, ó, esse playzinho aqui executa, tá? O código fonte. E a saída disso aqui que você está fazendo vem para cá, tá? Ó. Essa janelinha aqui, ó. Embaixo, aqui tem uma janela, é o viewport. Aqui é o seu console Python. Aqui é a saída dos comandos executados aqui. Isso aqui é o texto. Isso aqui eu vou falar depois na aula de quarta-feira, mas isso aqui é para você configurar os objetos do viewport, tá? Mas isso aqui é um ambiente de programação, né? Para quem quer fazer programação no Blender, né? Ele já vem com Python, né? Eu imagino que o OpenGL já está instalado. Se está rodando o Blender, né? Para estar com o OpenGL já instalado, tá? Mas é outra maneira de também fazer os códigos fonte na aula. Se você quiser fazer no Blender, você pode fazer códigos que mexam com o cubo, né? Para fazer qualquer alteração aqui também. É a segunda opção de vocês, tá? Mas eu vou ver isso mais na aula, já estou passando muito tempo, né? Mas as duas principais opções são essas, tá? Ou usar o Jupyter com Python, PyQt, PyOpenGL e o Python com PyQt, PyOpenGL. Se você quiser colocar o Jupyter, recomendo. Se não, instale o Blender, que aí o Blender já vai vir com Python, né? É Blender com Python. E aí você tem que só ver se o OpenGL está instalado, que é aquela história de você colocar o drive mais novo da sua placa de vídeo, que isso aí é genérico, dependendo do que você vai fazer, né? E aí o Blender já tem a opção de você programar em Python lá dentro. Então, tudo bem. São as duas principais ferramentas, eu vou continuar. Tem outras ferramentas também, a gente vai falar isso na quarta-feira, e aí encerra essa parte de instalação de ferramentas, e eu já mostro nossa primeira aula prática, vai ser na quarta-feira. Muito provavelmente. Então, eu vou encerrar aqui a gravação e vou fazer a chamada.